neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ouvintes, Deus tem montado um quadro perfeito durante este período, estas dispensações, em que Ele tem empreendido seus propósitos para com a humanidade. Agora, não se pode ver esse quadro de uma maneira correta, a menos que se aproxime dele com revelação, com o verdadeiro colírio do próprio Deus. O profeta de Deus fala sobre aquele quadro lá na Alemanha que de longe causa pavor. São nuvens negras, tempestuosas, e realmente causa pavor. Mas quando a pessoa se aproxima, vê o quadro completamente diferente. São anjos voando. Então, isto ilustra muito bem esse quadro de Deus. O quadro é montado corretamente, mas não é olhado de uma forma correta. Faraó olhava por uma janela e via Israel como um povo amassador de Baal. Moisés olhava pela mesma janela e via um povo filho da promessa. Então, depende da maneira que você se aproxima disto. Depende da maneira que a pessoa olha. Por isto é que nós deveríamos ter mais temor e, no mínimo, deixar de olhar as vidas dos outros. Pois bem, a coisa é montada corretamente. Afirma o profeta na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ali está o quadro todo da queda, da restauração, da regeneração. O quadro não é incompleto e muito menos imperfeito. O quadro inteiro da criação
e todo o plano de Deus revelado em Jesus Cristo. Porque esse é o mistério. Tudo expressado e revelado em Cristo. Amém. Agora, este é todo o quadro montado de Deus, e é onde temos coisas que parecem ser contraditórias. Quando Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes, para haver um levantamento, tem que haver uma queda. É a Bíblia, é o quadro. Se você está no quadro de Deus, não tem quem possa tirar. Se você não está no quadro de Deus, não tem quem possa te colocar ali. Essa é a grande realidade que a verdadeira revelação nos mostra. Se nós fôssemos julgar, por exemplo, entre Abraão e aquele homem justo, Abimeleque, quando ele quis casar com Sara, aquele rei, ela havia sido transformada, estava muito bonita. Se a gente for julgar aquele quadro, a gente condena o Abraão. Por quê? Porque Abraão foi o culpado, ele mentiu que Sara não era a sua esposa. Ele se acovardou. Ele usou um fator que não deixava de ser verdade, mas ficou sendo uma meia-verdade. Portanto, foi uma verdade pervertida, caracterizando uma mentira. E por causa desta mentira dele, Abimeleque ia morrer, sendo um homem justo. Mas esse é o quadro de Deus. Quem ousaria julgar a Deus, condenar a Deus por isto? Se nós fôssemos julgar a Davi, no caso de Betseba e Urias, seu marido, ora, nós condenaríamos a Davi à pena de morte. O que ele reconheceu: este homem deve morrer. Precisa morrer. Porque quem deveria morrer, de fato, era Davi e não Urias. Isso é o quadro de Deus. A coisa estava no quadro de Deus. Um homem que dispunha de tantas mulheres, 500 mulheres, tinha a virgem que quisesse, para trazer o seu sucessor, mas esse sucessor teria que vir através de Betseba, mulher que Davi tomou de Urias. Ali estava o quadro. Julgue-o. Condene. Faça o que quiser, mas esse é o quadro de Deus. Quantos não correriam para baixo, para cima? Telefones, documentos e coisas assim, para condenar aquilo. Mas a coisa está exatamente, diz o profeta, acontecendo porque tinha que acontecer, e nada do que tem que acontecer deixará de acontecer. Deus não evita de provar o seu povo. Provar não
somente com os sofrimentos de fora, somente com o Egito, mas com sofrimentos de dentro, porque esses é que chocam, é que decepcionam, é que escandalizam. É o de dentro, é do próprio Israel. Mas isso estava no quadro. Agora, o profeta diz assim: eu não quero cometer um sacrilégio, mas é exatamente como montar um quebra-cabeça. Ora, quebra-cabeça não é para todo mundo. Você compreende? Então ele afirma: é o que nós temos hoje. E por isso temos quadros hoje que parecem horríveis. Horríveis. Dizem: nós somos crentes. E ali está numa comparação uma vaca comendo grama no topo de uma árvore. O quadro está bonito, mas tem uma vaca lá em cima da árvore. O pintor colocou uma vaca em cima de uma árvore, comendo grama lá em cima, no topo da árvore. Existe isso? Não funciona desta forma. Ninguém tem que pintar o quadro para Deus. Colocar uma peça aqui, outra acolá, justificar predições do irmão Branham, defendendo, arranjando interpretações justificativas. A mensagem não precisa de advogado, como a Bíblia Sagrada, porque a mensagem é a Bíblia revelada. Deus não precisa de intérprete, não precisa de advogado. Agora, ele é sob todos os aspectos bonito, mas tem uma vaca pastando ali em cima de uma árvore. Então, nesse sentido, caiu por terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui é uma citação que o mundo faz. Isso aqui fica entre aspas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mundo evangélico fala isso, professa isto. Mas isso aí ele não é. Ele é uma segunda pessoa. Ele é uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ora, você estragou todo o quadro. Você está arruinando o seu próprio quadro, sua própria visão em relação ao quadro de Deus. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, era muito natural Caifás fazer a pergunta: quem foi que disse isto? Foi Pedro. O pescador, o analfabeto, só podia ser. Aí vem o caso. Quem diz que o William Branham Elias é profeta de Deus? Quem diz? Eles logo querem saber. Foi Billy Graham? É o PhD? É o doutor, é o reverendíssimo, o arcebispo que disse isso? Não, só pode ser essa gentinha mesmo desta mensagem,
que diz que o William Branham é profeta, precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí está a questão de ver o quadro. Aquele rapaz que foi cego de nascença, ele viu o que os fariseus não viram. Ele viu o quadro de uma forma completa, perfeita. O cego Bartimeu viu o quadro de uma forma perfeita. E tudo isso está se tratando do mistério. O mistério de Deus, o mistério da piedade, que é Deus em carne. Então você nunca dirá Jesus Cristo é a segunda pessoa, quando ele próprio se identificou como a primeira. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Quando ele se identificou dizendo, eu e o Pai, eu carne, o Pai espírito, somos um. Deus jamais poderia ser visto e poderá ser visto a não ser através de Jesus Cristo, em sua plenitude. Esse é o quadro de Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o mesmo. Agora, é conforme o Espírito está nos chamando a atenção. Ver esse mistério de Deus em Cristo, ao longe, bem longe de nós, então somos meros espectadores do mistério, do grande mistério. Privilégio. Mas acontece que os eleitos, a noiva de Jesus Cristo, está no quadro. O mistério da piedade tinha que ser realmente manifestado em Cristo como a primícia. Mas ele foi derramado em sua igreja noiva. Então a noiva é o mistério de Deus revelado. A noiva não é Jesus, mas a noiva é Cristo. Aí vem a unção, é o Espírito Santo. Amém. Isso é verdade. E você pode dizer amém, porque você está vendo o quadro de uma maneira perfeita. Ah, não, mas isto foi para as eras passadas, esse poder, milagres foram somente para os apóstolos. O que você vê aí? Essa pessoa está como um pescador tentando pescar peixe no deserto, na areia quente. Naquele monte de areia lá, com um anzol enterrado lá na areia, esperando um peixe puxar. Não sabe nada acerca do mistério, porque o mistério não opera através dele. Mas quando o mistério de Deus revelado opera através do crente, ninguém tem que lhe explicar isso. Esse Espírito geme, intercede e completa as suas orações exatamente como mistério de Deus na terra. E aí então esse crente não chega para Jesus só para lhe entregar misérias, bagaços, problemas, trapos, doenças, infecções e essas coisas. Não. Aí vem o grande mistério. Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.